Olá pessoal, tudo bem? Prosseguindo aí a nossa aula da semana 1, né, as atividades da semana 1, eu vou continuar o vídeo para explicar como que a gente vai fazer a atividade 4 e 5, né? A 4 e a 5, ela depende um pouquinho mais de conhecimento sobre a constante de Avogadro, só que a gente vai voltar a ver ela mais para frente, então eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? Então, depois, na próxima semana, que eu estava vendo na última semana, a gente volta nessa constante, mas aí eu detalho ela melhor. Então, esse exercício eu vou explicar como que vocês vão fazer, depois vocês terminem. E o de baixo, ele envolve mais regra de 3, porcentagem. Então, assim, só esse que está um pouco mais difícil. E se vocês verem, ele tá bem diferente do 1 e do 2 e do 3, né? Então, exige um pouquinho mais de atenção, sim. Então, vamos lá. É, Aqui a gente vai usar a constante de Avogadro. Eu vou falar rapidamente sobre ela, mas fiquem despreocupados que a gente vai voltar no conceito na última semana. Eu explico de onde saiu, por que que a gente usa esse número. É como se fosse um número para facilitar uma conversão. Olha lá. Você vai fazer, é uma constante que trabalha a nível molecular, tá vendo? Ele quer saber uma amostra de quanto, olha a quantidade de átomos desse material. Então é muito pequeno, né? Então a gente vai usar a constante de Avogadro para isso. Tá assim, um químico possui uma amostra de cobre 6429. O que você vai usar aqui é o 64. Por quê? Ele é o dado de massa. Lembra que eu falei no slide no vídeo anterior? A massa é muito importante. A massa em gramas dessa amostra é constituída por tantos átomos. Então, ó, nesses exercícios que envolvem constante de Avogadro, esse exercício era para estar em outra aula, como eu falei com vocês. Mas como ele apareceu aqui, eu vou fazê-lo. Aí fiquem despreocupados que eu vou detalhar melhor mais para frente. Voltando a dizer, nesse exercício sempre vão ser duas grandezas. Então vamos identificar elas. Uma grandeza massa, que é dada em gramas, a massa, né? E a outra grandeza é átomos, ok? As únicas grandezas que você faz, ou seja, onde aparecem os dados ou do exercício. Então vamos fazer aqui uma tabelinha aqui. Então massa de um lado, tá? Essa canetinha não é muito boa, vai ficar meio assim mesmo. Enfim, massa de um lado e do outro lado vai ficar átomos, ok? Átomos. Então, massa e átomos. A gente vai construir uma regrinha de 3 para tentar resolver esse exercício, ok? Eu vou pôr átomo aqui, átomos, aliás. Bom, aí, lá na regra de 3, a gente coloca grandeza com grandeza e depois vai descendo os valores, não é isso? Depois faz aquele x para achar o valor de x. É mais ou menos isso. Qual que é a massa que ele deu aqui? 64, a massa do cobre, né? Então, a massa do cobre é 64, você vai pôr embaixo de massa 64. E qual que é o número para átomos? Pessoal, na primeira linha, sempre você coloca os dados da tabela. 64 veio da tabela periódica. E átomos, qual que é o dado da tabela? É a constante de Avogadro. Tanto átomos quanto moléculas, sempre vai ser a constante de Avogadro que eu tinha falado, que é um valor muito grande, que é 6 vezes, aqui é um vezes, tá? Vezes 10 elevado a 23. É uma potência praticamente, ok? Praticamente não é uma potência, é um 6 com 23 zeros. Então, 6 vezes 10 elevado a 23. Ok? Pode pôr um vezes ou pode pôr um ponto. Esse número aqui, eu até vou grifar de marca-texto. Acho que não grifa, né? Não. Então, vamos trocar de canetinha. Esse número aqui, eu gostaria que vocês memorizassem ele por enquanto. Vou falar depois, mas eu gostaria que vocês memorizassem. Por quê? Ele é tabelado. Toda vez que aparecer a palavra átomos ou moléculas, você vai usar o 6 vezes 10 a 23. Bom, agora a gente vai criar essa regra de 3. Como é que eu vou criar ela? Vamos ler o exercício. A massa em gramas será, ou seja, você vai colocar um X embaixo de massa. Quando ela tiver uma quantidade de 3,01 vezes 10 a 23A, vamos pôr 3, tá? Porque está muito exato, aliás, 3,01 vou aproximar para 3. 3 vezes 10 a 23. Tá vendo? O que eu montei aqui? Agora você termina o exercício. Como é que você vai terminar? Vou começar e você vai terminar no seu material, tá? Esse vezes esse vezes esse. Então, ó, 6 vezes 10 a 23x vai ficar 6 vezes 10. Ó, vai ficar meio estranho, mas depois você faz no caderno bonitinho. A 23 vezes x.
ok? Eu só não coloquei o sinal de xizinho para vezes, para não confundir com o x que eu estou colocando aqui, tá? Igual, ó, a 3 vezes 10 é 23 vezes 64. Igual a 3 vezes 10 a 23 vezes 64. Ok? É difícil, não sei se vocês lembram como é que faz conta de potência de 10, vocês aprenderam isso lá no fundamental. Então vamos lá. Ó, o potência de 10 você deixa para o final. Deixa eu ajudar vocês aqui. Ó. Isso daqui está multiplicando x, não tá? Então vai passar dividindo. Vai ficar x é igual. No denominador, embaixo, vai ficar o 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 a 23. Né? Olha lá. Não é 610, não. É 6 vezes 10 a 23. No de cima, lembra, o 10 a 23 fica para o final. Você não mexe nele. Você vai multiplicar o 6 vezes 64. Aliás, o 3, né? Aqui, vezes 10 a 23. Espera aí. Aí, foi. 3 vezes 64, isso vai dar 3 vezes 64, 192. Agora você termina aí na sua casa, tá? 192. O que você vai fazer? Ó, você vai pegar, esse vai cortar com esse, não vou continuar aqui, né? Vou deixar vocês terminarem, o 10, 23, 4, 10, 23, esse dividido por esse. Acha o valor da resposta aí, beleza? Não se preocupe com essa constante de Avogadro aqui, que eu circulei em azul, que a gente vai detalhar mais para frente. Agora, a atividade 5, ela é, ó, FUVEST, é uma adaptada da segunda fase, então realmente era mais difícil, né? Ele não deixou o dado do óxido de ferro, tá bom? Óxido de ferro 3. A gente vai estudar os principais óxidos ainda. O óxido de ferro 3, ele tinha que ter dado a molécula, senão você não conseguia fazer. É esse daqui, é o Fe, que é o ferro, 2, oxigênio 3, ok? Esse que é o óxido de ferro 3. Tá bom? Mas despreocupe-se, porque nomenclatura de óxidos vocês vão ver ainda. Aí tá lá. É um minério usado na fabricação de ferro, apenas ferro, hein? Em algumas siderúrgicas brasileiras contém cerca de 80%. Então você vai usar 80%, né? Matemática aí. Quantas toneladas de ferro pode ser obtidas pela redução de 80 toneladas desse minério? De 80 não, de 20, né? Então calma, vamos fazer o seguinte. Ele está falando de massa, né? Vamos ver quanto que é a massa, quanto que eu tenho de ferro nessa molécula. Então vamos lá, a gente aprendeu a fazer isso. Aqui eu tenho, o ferro vale 56, não é isso? Olha lá, ó. 56, né? Então você coloca lá 56, né? Só que eu tenho 2 ferros na molécula, 56 vezes 2, eu vou ter 112? 112, isso. 112. Agora vamos ver o próximo aqui, oxigênio. O oxigênio, eu acho que eu vou arrumar uma canetinha melhor. Mas enfim, até eu arrumar isso vai demorar um pouquinho. Vezes 16, que é o valor dele, olha lá, 16, ó, 3 vezes 16, 48, né? 3 vezes 16, 48, isso. Aí você somando os dois, que eu ensinei vocês lá no slide anterior, aliás, no vídeo anterior, vai dar 160. Beleza. Mas assim, mas tá, Pedro, eu achei a massa molecular, 160 gramas por mol, 160 unidades e tal. Mas isso daqui, ó, o que você achou foi a massa desse minério de ferro aqui, ó. Esse aqui é o minério, mas ele aqui é só do ferro. Mas calma. Ele disse que 80% é utilizado. Então pensa, como assim 80%? Vamos pensar o seguinte, ó. Se é apenas 80%, então vamos lá. De 160, vamos pensar o seguinte, ó, 160 gramas, que é o total. Quanto que eu estou usando de ferro? Vamos olhar aqui, de 160 gramas do total que é aqui, eu estou usando só 112 de ferro. Tá, isso numa molécula só. Só que ele não usou uma molécula só, ele usou 20 toneladas, ok? Mas pensa, ele usou 20 toneladas, não é cerca de 80%? Então você tem que achar primeiro 80% de 20 para depois colocar aqui. Então, então vamos lá. 80% de 20 é 80
50% vezes 20. 50% vezes 20, né? É assim que você faz conta de porcentagem, ó. Vai dar 80 vezes 20 dividido por 100. Isso vai dar 16. Ou seja, ele usou só 16 toneladas. Não usou 20 toneladas, porque é 80%. Então, se uma molécula tem 112, quando eu tiver 16 toneladas dessa molécula, eu vou ter quantos de ferro? X. Vamos pôr um Tzinho aqui, é 16 toneladas, tá, gente? Eu vou X aqui. Pronto, essa é a regra de 3 que vocês vão fazer. Esse vezes esse vezes esse. Vou montar e vocês terminem para mim, tá? 160x é igual a 112 vezes 16t. Eu vou tirar o t para não ficar muita letra, tá? 112 vezes 16. Aí vai ter uma resposta. Dessa resposta aqui, o 160 vai passar dividindo. Só que a resposta, aí você vai achar o valor de x, mas em quê? Em toneladas. Talvez alguma resposta vai estar em gramas na internet ou miligramas, eu já estou fazendo em toneladas para fazer menos conta, ok? A resposta vai ser não sei o que, lá o valor toneladas, ok? Beleza, é isso. Se você não entendeu, volta nos vídeos, volta de novo, principalmente nesse, e me entrega até esse final de semana aí a atividade, essa atividade. Aí fica a atividade da semana 1. Vê o vídeo 1 e vê esse vídeo 2. Por enquanto, estou resumindo no WhatsApp. Mas semana que vem eu vou padronizar para o Google Classroom, que é mais prático. Beleza? Muito obrigado. E bom final de semana e boa semana. Continue estudando. Qualquer coisa, vocês sabem como me procurar. Um abraço e até mais.